Bitcoin hoje dá uma continuidade à alta de ontem, isso forma pra gente um fundo, ou seja, já podemos cantar aí, ou pelo menos observar melhor uma possível reversão. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. Eu quero que você fique até o final pra gente entender melhor essa tendência de alta, se é verdadeira ou se é uma armadilha, se não ferrou ou se vamos subir mesmo. Então, vamos lá, tá? Olha só, a gente tem aqui simplesmente um candle fantástico, tá? Com volume sensacional. E como que a gente vai identificar um fundo responsável pela reversão de uma tendência? Volume alto, expressivo e um pavio gigantesco. Que pavio é esse? É simplesmente esta sombra que nós estamos enxergando. Então, olha só que interessante, a gente teve ontem um dia super agitado, tá? Foi um dia meio que triste, mas também os mercados ficaram uma loucura. A gente teve vários mercados caindo no início do dia e no final do dia, todos começaram aí a subir e reverter, e foi uma loucura porque ninguém entendeu nada. E foi justamente esse sentimento de queda, de caos que fez aí, ó, o português aqui, pô, que fez o pessoal apostar para baixo. O pessoal apostou para baixo, o mercado foi e liquidou esse povo, empurrando o preço para cima. Então, o que foi responsável pela alta de ontem, já que a gente tem um long short rate aqui no 1.06, eu quero que vocês percebam a mudança brusca que a gente teve, tá? A gente estava com 1.89 e a gente, com o passar dos dias aí, a gente veio parar em 1.23. Então, olha só que interessante, né? O pessoal que estava muito, cara, vai subir, deu uma neutralidade nisso aí, a gente ficou com um sentimento neutro a respeito disso. E esse caos deu espaço para a gente reverter. Ou seja, cara, olha que interessante, né? A gente teve um acontecimento, uma possível guerra, e afinal o mercado não derreteu. Ele nem chegou a finalizar um dia negativo, a gente finalizou o dia positivo. Então a gente tem aqui, tá? Olha só, um pavio gigante, uma sombra gigante, que significa que o preço veio aqui embaixo e ele retornou para cima, junto com volume grande. Tá, isso aqui é positivo pra gente, né? Acho que isso aqui é interessante pra gente esperar uma reversão. Agora a gente tem o que? O S&P 500 fazendo uma alta de 2,5%. Se você não sabe por que o S&P 500 ele é correlacionado com Bitcoin, simplesmente são as 500 maiores empresas em receitas no mundo que estão neste índice. Então, se ele sobe, essas empresas ganham mais valor ainda. Se elas caem, a economia, o mercado está pressionando os preços das ações para baixo. Então a gente tem um medidor aqui de sentimento do mercado tradicional, que é o S&P 500 praticamente. Então olha só o que a gente estava conversando. A gente tem, isso é essencial para você, tá? A gente tem esse suporte que foi perdido naquele dia, ontem, né? A gente veio buscar o próximo suporte, já estávamos puxando aqui para os 4.000, enquanto a gente, cara, hoje simplesmente ignorou, porradão para cima, 2,5 de alta. Então, olha só, né? A gente fez o quê? Se a gente pegar e deletar esses dois suportes que nós temos aqui, ele vai formar o quê? Presta atenção, tá? Olha só, olha o que ele vai formar. Ele vai formar um fundo duplo. Isso, como assim? Calma aí, isso aqui é um fundo de reversão, né? Um fundo duplo. Ou seja, e o Bitcoin? Será que isso vai carregar para o Bitcoin também? Só que no Bitcoin nós também temos o quê? Cara, um fundo duplo. Só que esse fundo duplo do Bitcoin é um fundo que, presta atenção, cara. Olha o início desse fundo. Ele é simplesmente correlacionado diretamente a novembro do ano passado. Então a gente está em uma onda gigantesca de baixa e nós estamos fazendo um padrão de reversão chamado fundo duplo de uma queda gigante. Então, qual é o nosso pensamento como analista aqui? O que a gente pode projetar para o futuro é que ele faça uma pernada da mesma proporção que ele fez na primeira. Então, isso aqui levaria a gente para o topo histórico, não de uma vez, tá? A gente entende aqui que o mercado trabalha em ondas. Então, se você acha que o mercado vai fazer assim direto, calma, tá? A gente, bem possível que, se isso for acontecer, o mercado vai agir desta forma e não diretamente. Então ele trabalha em ondas. E olha só o interessante que a gente conversou, né? Nós estávamos falando o quê? O Bitcoin, apesar de todo o cenário caótico que estávamos tendo, ele ainda se mantinha em uma tendência de alta. E o que isso significa? A gente tem um fundo, que foi esse fundo formado nos 34.500, que era, cara, a nossa última esperança, e olha onde o preço bateu, né? Ele bateu justamente nesse suporte
e já puxou para cima. Ou seja, um caos mundial puxou o mercado para baixo e o Bitcoin segurou nos suportes. E não foi uma queda tão expressiva. O que a gente leva a entender? A gente pode interpretar isso tudo, né, como essa baixa, ela já estava precificando de certa forma todo esse caos. Por incrível que pareça, quando a gente tem o aumento de juros, o mercado já vai trabalhar em cima disso. O mercado já vai correr para se livrar das suas posições, rebalancear a sua carteira, deixar tudo mais seguro para você. Vai realocar um pouco do seu dinheiro em ouro, que no caso hoje está descendo. O dólar está começando a subir novamente. Então a gente está tendo um cenário que antes era aversão a risco total, agora a gente está tendo simplesmente um cenário mais, opa, vamos voltar para os mercados, eu derrubei minha garrafa aqui, e cara, vamos tocar o barco. O otimismo voltou, teve o caos, e vocês não sabem, o Fed lá, o Banco Central Americano falou assim, cara, com esse caos aqui, eu vou pisar um pouco no freio nesse aumento de juros. Deixa a inflação pocar. E a inflação pocando, a gente ganha nessa história também, já que o mercado ganha a vontade de se expor ao risco. E o Bitcoin está em qual categoria de ativo? De ativos arriscados. Então, isso retorna para a gente de uma forma positiva. Então, a interpretação de tudo que a gente viu ontem, a gente pode pensar que o mercado já tinha pressionado com essa queda. Então a gente estava tendo uma queda de quase 50%, exato 50%, e o mercado iria cair mais 50%? Bom, depende, né? Depende do quê? Dos mineradores, eles estão vendendo? Então a gente vai ver isso amanhã, tá? Mas a gente vai fazer uma análise ontem e para isso você tem que estar inscrito nesse canal, pô, senão como é que você vai me acompanhar aqui? Ser notificado quando lançar o vídeo amanhã, então fique esperto, se inscreve aí pra gente acompanhar e andarmos juntinhos nessa estrada de conhecimento do Bitcoin, tá? Então olha só, tem muita coisa em jogo. Mineradores vendendo? Não. Tem os grandões saindo no mercado com medo? Não sabemos. Vamos ver também se são as sardinhas, né, os pequenos investidores que estão saindo do mercado, ou são os grandões que estão proporcionando essas quedas gigantescas pra gente. Então, muitas coisas estão em jogo, mas no momento, cara, é um sentimento de esperança, porque muitas pessoas usam análise gráfica para tomar suas decisões. E quando eu falo para vocês, tá? Eu como analista e investidor, quando eu enxergo esse fundo e esse volume, isso aqui é um sinal claro para mim que, cara, é fundo, ainda mais em confluência com esse outro fundo, ou seja, temos um fundo duplo, um padrão de reversão. E a gente estava conversando o quê, né? A gente tinha ainda um certo suporte aqui e aqui onde o preço estava ali nas 37 mil. E o que aconteceu? Teve o acontecimento de ontem, pum, 34,500 aqui ele bateu. Ou seja, ele saiu de suporte e foi para o outro. Simples. Acontece que se ele se mantivesse nesse ponto aqui, acima dos 37, ele ia manter o quê? Uma estrutura de fundos crescentes. São fundos que estão acima dos anteriores. Então esse fundo aqui, ele está abaixo desse. Como ele está abaixo, a gente já consegue traçar aqui uma linha de tendência de alta. Isso indica para a gente o quê? Um movimento projetado de alta. Olha que bonito. Então, enxergando isso tudo, você pode ter várias e várias interpretações, mas, olhando para isso, não tem como você ficar pessimista, ainda mais com o S&P 500 retomando 2,5 de alta, Nasdaq também, a Bolsa de Tecnologia subindo 1,5. Então, quando você vê um cenário macroeconômico, o ouro, que é suposta reserva de valor do planeta, caindo, você vê aí as bolsas que tinham caído e terminaram em verdes, agora já estão subindo mais ainda e o dólar voltou a subir. Então, foi uma chacoalhada no mercado que a gente teve, mas no final isso proporcionou para a gente um altíssimo volume de negociação. Isso entregou para a gente, mão beijada, uma possível reversão. Então, a gente tem que ficar totalmente esperto agora para ver se ele vai se manter. O que significa ficar esperto, né? A gente teve ontem este candle de reversão, que é esse gigante aqui, e hoje, justamente o dia que nós estamos tendo 2% de alta no Bitcoin, a gente tem que esperar até o fechamento, 9 horas, para ver se ele vai conseguir fechar dessa forma, porque se hoje ele fechar dessa forma, amanhã ele tiver mais impulso, mais força para subir, a gente pode sim começar a realmente ficar mais confiante em que teremos altas daqui para frente, né? Visto que isso aqui é uma possível reversão.
E tendo uma reversão, a gente já sabe, obviamente, os alvos. Temos aqui alvos no 44 mil e que eu não vejo tanta dificuldade para a gente passar, já que a gente bateu 1, 2, 3 vezes e não conseguimos. Eu acredito que na próxima vai ser com uma certa facilidade a gente romper isso aqui. E também depois o 52. 52 é uma área totalmente importante e que eu já falei para vocês, tá? Que é um divisor de águas. Ele vai dividir o cenário baixa e alta. Ele ali, cara, passou para cima, confirmou, se manteve, é topo histórico. Não conseguiu, vamos testar mais suportes e ver onde o preço vai segurar. Então, muita atenção, tá? Agora, tivemos alta no gráfico de 1 hora, a gente vai acompanhar melhor esse movimento. A gente teve uma reversão, um pavio gigante, e a gente está tendo agora uma certa acumulaçãozinha aqui, barra triângulo de, vamos lá, é um canal praticamente isso aqui, né? Então a gente está, assim, de certa forma, folgando o RSI. O RSI você pode ver que ele está muito mais na zona aqui, acima dos 50 pontos no gráfico de 1 hora. Isso indica pra gente que o movimento de alta está bem forte e ele ainda, por incrível que pareça, tem espaço para subir mais. Agora, no gráfico de 4 horas, a gente vai reparar o seguinte: ele já está querendo voltar para a região acima dos 50 pontos. Eu já falei para vocês que quando o mercado ele gosta e ele consegue se manter acima da região dos 50 pontos, a gente vai ter uma tendência de alta bem definida e estruturada no mercado. Enquanto quando a gente fica abaixo dessa linha, a gente tem uma tendência de baixa bem pessimista, no caso aqui, né? Bem consistente. E o contrário que a gente está começando até agora. A gente está tendo realmente uma reversão. A gente tentou fazer de alguma forma aqui, vocês podem ver que quando ele estava em estrutura de baixa, ele tentou criar uma estrutura de alta dentro desse possível, e acontece que ele conseguiu se manter por algum breve tempo acima da região 50, mas ele falhou. E a gente vai ver que isso aqui realmente é um fake out no gráfico diário. Ele fez um rompimento e desrompeu rapidinho essa região dos 50. Então, olha só que interessante. A partir daqui, a gente está muito perto da região 50. E se no gráfico diário, anotem, tá? Se no gráfico diário a gente conseguir romper acima dos 50 pontos do RSI e a gente conseguir ficar um belo de um tempo aqui, confirmar, pelo menos formar 3 topinhos aqui, mais do que a gente formou antes, a gente, aí sim, meus amigos, a gente pode ter sim uma reversão de tendência e sim combustível suficiente para a gente buscar os 52 mil. Mas eu reforço para vocês, tá? A gente pode ter qualquer influência externa. A partir desse momento a gente consegue sim ficar bem otimista com esse volume e com esse candle, mas eu lembro, nessa situação é ideal você esperar no fechamento de hoje às 9 horas e também esperar uma definição do mercado, o que? Amanhã, né? Amanhã é sábado, então provavelmente sábado, domingo o mercado vai ficar de lado e ao ficar de lado a gente vai ter o que, né? O RSI dando uma folga. Isso aí você vai reparar muito melhor no gráfico de 1 hora. Enquanto o preço ele fica nessa faixa de preço de lado, o RSI vai fazendo modestamente uma quedinha, dando mais espaço para a gente começar a semana que vem, possivelmente com alta. Isso é toda uma projeção, mas eu realmente estou otimista com esse candle que apareceu e com o volume apresentado que indicam para a gente reversão. Então a gente tem um cenário totalmente favorável, na minha opinião. Lembrando, tá? Com essa queda que a gente teve ontem, a gente teve uma limpa de grande parte das pessoas que estavam apostando para cima do mercado. O mercado deu uma zoada com a galera, fez todo mundo ficar pessimista, todo mundo apostando para baixo, o mercado sobe, né? Liquida essa galera. Então a gente tem um long short rate aí na casa do 1.2 aqui, o que leva a gente a crer que, cara, isso aqui é um dado otimista e é um dado que leva a gente a pensar que, bom, antes a gente estava aqui com o quê, né? A gente estava com 2, 1.8, 1.99 de long short rate. A gente tinha o dobro de pessoas apostando para cima do que apostavam para baixo. Então, cara, isso aqui é pedir para o mercado cair. E acontece que a gente está tendo agora um equilíbrio melhor dessa métrica, que é totalmente importante, tá? Porque é o combustível do mercado para fazer movimentos grandes, como você viu. Então, para você enxergar um candle gigante desse verde com muita força, você precisa ter uma galerinha aí no mercado paralelo, no mercado futuro, apostando em uma direção contrária. A gente ainda tem combustível, visto que a gente tem quase 2,7 bilhões de dólares aqui em interesses abertos aqui no mercado futuro. Então vamos ficar esperto. Eu fico otimista, mas eu lembro para vocês, vamos esperar hoje o fechamento 9 horas e também amanhã é melhor, já que a gente está no cenário de sábado e domingo, vamos esperar sábado, domingo, segunda-feira, com certeza a gente vai ter uma direção muito melhor do que vai acontecer, mas isso vai depender totalmente de como o cenário está se desenhando a partir do dia de ontem. E o que a gente teve foi simplesmente uma folga de toda preocupação, mas o acontecimento fica na história.
mas os mercados se reconstroem. Então a gente fica triste de um lado, mas o lado do investidor tem que ficar ativo e para isso você tem que deixar o like pra gente ficar calma aí. Trava a língua agora não, hein? Então a gente tem que ficar, cara, esperto de toda forma como investidor, separar o emocional. Claro, a gente fica abalado de certa forma, mas sempre esperto, tá? Deixa o seu like se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal pra gente, cara, vamos andar junto aí, aprender tudo que a gente puder aprender e analisar tudo que a gente puder analisar, tá? Tamo junto, bom final de semana pra você, boa sexta-feira, bom descanso e pra quem trabalha amanhã, um bom trabalho, é nóis.